problemas que temos do BIM e que temos da parte de projeto, quando os projetistas não correspondem, o construtor não corresponde com o projetista, as especialidades não correspondem com as engenharias não correspondem com a construção. Nós na Garcia fizemos uma coisa diferente, temos tudo dentro de casa. Por isso, a Garcia tem 4 grandes marcas, a Multiprojetos é a empresa de projeto, onde temos desde a arquitetura todas as especialidades e fazemos o projeto todo completo de A a Z. A Garcia é uma construtora, por isso somos empreiteiro geral, fazemos todas as especialidades dentro de casa, subcontratamos obviamente algumas partes, mas temos capacidade para fazer todas as especialidades dentro de casa. A Garsteel é estruturas metálicas, no fundo faz tudo o que é serralheira industrial e apoio. O nosso core business é a indústria e logística, esta é a base da nossa construção, pré-fabricada. E depois temos a Gartec, que é a empresa de Facility Management e que faz o apoio do pós-venda e fecha o ciclo de vida. Nós conseguimos entregar ao cliente o ciclo todo fechado. Ora bem, vamos falar novamente de BIM, é para isso que eu cá estou, para um caso de estudo de como é que se utiliza o BIM, ou como é que utilizamos o BIM na Garcia, desde a concepção até ao Facility Management. Bem, nós na Garcia, além das 3 dimensões normais do BIM, que temos a modelagem, a parte da coordenação geométrica e da classificação dos objetos, nós também já estamos na 7ª dimensão da utilização do BIM. Nós utilizamos a 4ª dimensão para o planeamento, a 5ª dimensão o BIM integra diretamente com a orçamentação, mais à frente já vou explicar um bocadinho isto. Também utilizamos os modelos BIM na parte da sustentabilidade para a certificação LEED e certificação BREEAM, desde BREEAM de projeto, BREEAM de construção e BIM de comissionamento e pós-comissionamento, operação. Por isso temos tudo isto integrado dentro de casa e utilizamos o BIM já na 7ª dimensão, integração dos modelos para os planos de manutenção preventivo, para modelação de edifícios por nuvem de pontos e fotogrametria e detecção de patologias em fachadas e coberturas. Basicamente, foi estas dimensões todas que falámos. Todas elas têm estágios diferentes, porque não é assim tão simples, como vimos durante o dia todo de hoje. Não é uma coisa que se consiga fazer de raiz. Nós tentamos, como temos os projetistas dentro de casa, temos os BIM managers dentro de casa e quando um projeto inicia em Design and Build, nós praticamente não trabalhamos a dar preço a projeto e com projetos exteriores. 99% das nossas construções são construções com projetos feitos dentro de casa. Design and Build, nós fazemos todo o ciclo para o cliente e tudo isto é acompanhado desde o primeiro dia pela equipa de Facility Management. Daí, eu sou da divisão de instalações especiais e Facility Management e sou eu que coordeno e é a Gartec que coordena o processo de entrega e comissionamento do edifício para entregar ao cliente final e que acompanha toda a parte de modelação e telas finais. Por isso, daí nós conseguimos estar já um passo à frente e conseguimos entregar isto ao nosso cliente. Pronto, falámos aqui nas 3 dimensões, mais as outras 4 onde nós já estamos. Neste momento, a que está menos desenvolvida, obviamente, é a parte de Facility Management, é a parte de integração dos modelos BIM nos softwares atuais de Facility Management. Temos tido algumas dificuldades em conseguir coordenar isso. Nós trabalhamos com o InfraSpeak, que teve cá de manhã, temos já a coisa bastante evoluída, mas ainda assim existem algumas coisas. Ainda não conseguimos integrar o modelo direto. Nós conseguimos pegar no modelo e transpô-lo para o InfraSpeak, mas não conseguimos pegar no fecheiro IFC e mandá-lo para a InfraSpeak e ele descarregar do lado de lá o planeamento e o plano de manutenção através do InfraSpeak Gear, mas já conseguimos, com base nisso, as nossas equipas internas pegarem no modelo BIM e criarem logo o edifício todo e as localizações e todos os planos de manutenção preventiva baseado na classificação dos objetos BIM, que estão no modelo BIM. Pronto. Como é que foi feita a implementação do BIM na Garcia? A implementação do Revit foi feita em 2012, estamos a falar há mais de 10 anos atrás. Em 2013, a gente diz que desligou o AutoCAD, porque passámos a trabalhar praticamente só em Revit. Em 2015, interligámos os modelos com a coordenação do projeto e com o planeamento. Em 2017, o planeamento ficou efetivado a trabalhar diretamente ligado ao modelo. Em 2018, uniformizamos os processos para depois ligar o projeto à orçamentação na 5ª dimensão. E em 2020, começámos a utilizar o BIM em obra. O que é este BIM em obra? Todos os nossos encarregados têm um tablet e vão para a obra com o modelo 3D da sua especialidade,
os nossos diretores de obra atualizam diretamente os modelos em BIM quando há alterações em obra, e tudo isto depois, como eu vou mostrar mais à frente, da nossa plataforma que foi implementada em 2021, uma plataforma interna desenvolvida por nós, o que faz é que, a partir do momento em que se muda um elemento no BIM, ele recalcula o planeamento, recalcula a orçamentação e atualiza todos os cronogramas financeiros e o last planner e o just in time da obra. Okay? Por isso, tudo isto trabalha de uma forma automática, não é só chegar lá e mudar, mas é automatizado, dá um bocadinho mais de trabalho, mas é feito dessa forma. Em 2022, começámos a utilizar o BIM na manutenção. Em 2023, este ano, já estamos a utilizar os modelos BIM para a certificação BREEAM e LEED. E estamos a trabalhar no primeiro projeto Digital Twin, que há de entrar e há de estar pronto pelas nossas contas no final de 2024. E por isso, em 2024, já prevemos ter pelo menos um modelo completo de BIM as built com Digital Twin do edifício real. Isto é um modelo mais antigo, já tem alguns anos. Isto, no fundo, é um projeto nosso, é uma unidade industrial. São algumas imagens sobrepostas de todas as especialidades, os revestimentos. Conseguimos ir desde a parte da estabilidade até à esteira, até a conduta, até ao mobiliário, nós modelamos em BIM. Por isso, já conseguimos ter estes modelos totalmente integrados. Okay. Case Study. Eu vou apresentar aqui um Case Study, que é um edifício industrial, mais virado e mais focalizado no AVAC, obviamente. Estamos nas jornadas de climatização, nós trabalhamos o BIM em todas as áreas específicas, mas neste caso específico vamos falar aqui um bocadinho sobre a AVAC. Esta unidade industrial com 28 mil metros quadrados, tem 5.800 metros quadrados de área administrativa, cerca de 12 mil metros quadrados de produção e 6.700 metros quadrados de armazém. Tem uma particularidade, tem uma sala limpa, uma não, tem duas, mas a outra não é sala limpa, apesar de ter as mesmas condições que esta sala limpa, não é certificada pela ISO, mas esta é uma sala limpa com 1.006 metros quadrados, que a nível de climatização tem uma especificidade diferente e a nível de projeto um bocadinho mais complexa. Outra particularidade deste edifício é que foi construído em 5 fases diferentes e quando estávamos a fazer as terraplanagens da primeira fase, a segunda fase nem sequer estava idealizada ainda. O cliente falou-nos num investimento global, um cliente internacional, nós começámos a fazer a construção sem saber onde é que íamos acabar. Aliás, neste momento estamos a terminar a fase C e já se está a falar numa fase D e numa expansão da fase C e vamos ver onde é que vai parar. Estamos a falar de 5.7 megawatts de potência de arrefecimento e cerca de 4.9 megawatts de aquecimento. Produzimos água fria para a VAC e para processo, água quente para a VAC e para processo, e depois temos toda a parte administrativa com sistemas de expansão direta e unidades de tratamento de ar novo. Isto é uma imagem do modelo BIM deste edifício. Está realçado, eu tirei a estabilidade, deixei estar só a parte das mecânicas, onde conseguimos ver as tubagens, onde conseguimos ver as condutas de insuflação, de extração, conseguimos ver mais ou menos o modelo. Isto é uma visão global do que foi feito do modelo em BIM. Isto é a realidade, está construída a data 2, para podermos perceber aqui a analogia do que foi projetado e do que está construído. Nesta foto aérea conseguimos perceber, conseguimos também aqui uma foto, conseguimos perceber as unidades de tratamento de ar e as rooftops, conseguimos perceber aqui ali os chillers, pronto. E conseguimos ver o que é que nós passamos do modelo BIM para a realidade. Esta área administrativa também está modelada toda em BIM, aliás, todo o projeto está modelado em todas as especialidades, desde o betão aos revestimentos, aos equipamentos, à conduta, tudo está modelado em BIM. E temos aqui a foto do que foi construído e da realidade construída. Não. Analisando um bocadinho mais em detalhe, nas áreas mais técnicas, nas centrais térmicas, onde pode haver aqui e onde o BIM nos dá uma ajuda muito grande em obra, na coordenação da obra e na coordenação quando existe alguma alteração de projeto ou quando há necessidade de alterar alguma coisa a meio da obra, nós conseguimos atualizar o modelo e o modelo automaticamente atualiza tudo o que está para baixo. Por isso, isto é a modelação da central térmica, isto é o que está construído, aquele plástico que está ali que estava a chover. Entretanto, aqui já com um corte para vermos a parte inferior da central térmica, onde conseguimos perceber depois aqui tudo o que foi construído com as especialidades. Aqui são mais alguns exemplos de como é que passamos do BIM para o final. Este é BIM de projeto, okay, e de acompanhamento de obra. A obra ainda não terminou,
Depois há o trabalho de fazer o BIM as built, de fazer algumas correções na parte do comissionamento, quando fazemos o comissionamento. Aqui algumas coordenações também de alguns projetos, onde conseguimos ver o ar comprimido, conseguimos ver também a parte do azoto, conseguimos ver aqui as condutas têxteis e aqui o que está efetivamente construído, onde conseguimos perceber a analogia. Claro que muitas vezes o trabalho de modelar o objeto, como falou o colega de manhã, não é propriamente o desenho, mas sim o que está lá na caixa quando nós clicamos nas propriedades do objeto. Não interessa se a conduta é quadrada, se é retangular, às vezes o trabalho de fazer essa alteração, o benefício-custo não compensa, desde que as propriedades esteja lá, que é uma conduta retangular 400 por 200, com o isolamento correto, isso é o que faz toda a diferença depois para ter o edifício. Pronto, nós não modelamos caminhos de cabo, só modelamos as esteiras. Os caminhos de cabo é uma coisa que o custo-benefício não compensa modelar em BIM, por isso não fazemos modelação de cabos, só modelamos os caminhos dos cabos. Depois, os cabos em si não o fazemos. Pronto, aqui é mais uma imagem da passagem do que estava projetado para o real. E aqui mais uma, para percebermos que em espaços também, às vezes pequenos, conseguimos, com o BIM, incluir tudo. Falando aqui destas dimensões que nós temos a nível de planeamento e orçamentação, nós podemos ver aqui no primeiro vídeo. O primeiro vídeo em cima é o nosso sistema que está interligado com o modelo BIM, em que, à medida que vai andando para a frente e vai aparecendo desde as sapatas aos pilares da construção, vai alterando aqui em baixo o planeamento e isto é o mesmo projeto. Isto é o mesmo projeto. Deixa eu ver se isto funciona. Isto está para trás. Aqui está para trás. Ok. Este projeto, isto é a mesma coisa que está a acontecer em simultâneo. Neste projeto, neste vídeo, estamos a ver a evolução do planeamento e à medida que é alterando o planeamento, estamos a ver aqui uma alteração da estimativa de custo com os materiais que estão a entrar. E conseguimos ver no dashboard do planeamento e no dashboard do modelo em cima a evolução das duas situações. O que é que isto acontece? Quando há uma alteração em obra e se altera o modelo, automaticamente o sistema depois quando integra, muda o planeamento e corrige a orçamentação ajustando os cronogramas financeiros. Isto é uma das coisas que nós não conseguimos viver sem BIM neste momento, porque se nós não ajustarmos o modelo BIM, a orçamentação e o planeamento matam-nos, porque não conseguimos trabalhar. Okay? Depois, a parte da manutenção. A parte de cima é a integração no ciclo de vida e na gestão da manutenção, na parte dos planeamentos. Aquele vídeo que está a aparecer ali é um projeto que nós temos com o ISEP, em que nós temos a integração do modelo BIM com fotometria de um drone, onde depois conseguimos fazer por nuvem de pontos e com alguns algoritmos a correr para trás, conseguimos fazer a detecção de patologias e usamos isto muito para o departamento de pós-venda garantir a qualidade que temos de entrega do serviço pós-venda ao cliente. Isto é, um cliente reclama, eu tenho uma infiltração. Antigamente nós íamos lá, está a entrar água aqui, reparávamos a infiltração e íamos embora. Agora passamos o drone e corrigimos todos os pontos fracos e todos os pontos frágeis que temos na cobertura. Minimizamos a infiltração que o cliente está a reclamar e garantimos que nos próximos tempos o cliente não bate em mais nenhuma. A mesma coisa com parte de fissuração de fachadas, de capoto, a dilatação de painéis, bolhas em painéis metálicos, revestimentos de fachada. Este drone faz toda essa parte e estamos a desenvolver neste momento para trabalhar também para telas asfálticas, para telas TPO e estamos a trabalhar nesses dois modelos. Isto, mais uma vez, é recolha de dados, escanear centenas e centenas e centenas de edifícios, analisar patologias, criar o algoritmo e pôr a inteligência artificial a trabalhar para nós. Vantagens destas dimensões BIM que nós temos na Garcia. Bom, nós, como trabalhamos com as 4 empresas e trabalhamos nas 7 dimensões, no planeamento nós conseguimos, eu não consigo ler, nós conseguimos projetos em tempos reais de obra, otimizar os planeamentos no modelo, que nos dá o last plana, atualiza-nos a orçamentação, valida-nos os custos logo em fase de projeto. Quando nós terminamos o modelo BIM, automaticamente temos uma estimativa da obra, porque ele integra diretamente com os nossos rácios em CCM, é o software que nós usamos para rácios de construção, e automaticamente, quando o projetista está a desenhar, ele está a alimentar o modelo.
Por isso, nós sabemos qual é o custo da obra à medida que o projetista vai desenhando e vai modelando o modelo. Por isso, no dia em que o projeto termina, a orçamentação está feita. Por isso, dá-nos aqui alguma capacidade de conseguirmos construir, por exemplo, como construímos armazéns logísticos de 40 mil metros quadrados em 7 meses. 7, 8 meses desde que fechamos o negócio até que entregamos a chave ao cliente. Pronto, todo este processo é ágil por causa disto e por causa do BIM. Se não fosse o BIM, nós não conseguíamos trabalhar desta forma. Bom, na parte da orçamentação, também conseguimos criar mapas de quantidades automáticos. O próprio software faz isto é, o modelo BIM é carregado e automaticamente o mapa de quantidades está pronto. Claro que tem algumas afinações, não diz lá, não podemos pôr as marcas, a maior parte das vezes, por isso temos que ir lá corrigir, porque o modelo BIM, nós vamos aos fabricantes buscar o modelo BIM, por exemplo, do chiller, da bomba de calor, vamos buscar o modelo BIM que está carregado no fabricante, carregamos no modelo e depois o mapa de quantidades sai com aquela descrição. Depois temos que ir lá alterar. Mas o grosso das medições está feito, okay? Que é o que dá mais trabalho de fazer os mapas de quantidades, no fundo, é fazer as medições e fazer o cálculo. Pronto. Também conseguimos reorçamentar em time, isto é, há uma alteração em obra, este pilar tem que chegar dali para ali, aquele pilar tem que mudar, o tubo tem que mudar, altera-se o modelo BIM, ele reorçamenta. Pronto. Na sustentabilidade, conseguimos fazer o rastreio dos elementos sustentáveis, isto é, nós fazemos edifícios com certificação LEED e BREEAM e fazemos desde BREEAM de projeto a BREEAM de operação. Isto faz com que todos os materiais têm que ser rastreáveis, a sua composição, a sua pegada ecológica, por isso temos isso carregado no modelo BIM e utilizamos isso para fazer o rastreio de todos os materiais, desde o botão ao revestimento da fachada, ao painel, ao equipamento, está tudo cadastrado, que é para podermos depois ir buscar os créditozinhos todos do BREEAM para podermos certificar os edifícios. Também conseguimos ajuda, é muito mais fácil fazer análises energéticas com os modelos BREEAM a funcionar. Esta é uma área que eu não vou largar porque efetivamente eu não domino, por isso não vou falar sobre ela. No caso da FM, temos o cadastro automático dos ativos, isto é, os edifícios feitos por nós, conseguimos através do modelo BIM ter o cadastro automático de todos os ativos. Estamos a trabalhar na transição do edifício para o SCAF, neste caso trabalhamos com o InfraSpeak, apesar de não ser automático, conseguimos extrair do modelo BIM para um Excel e depois integrar muito mais facilmente no modelo. Usamos o BIM as Built como telas finais, que é uma vantagem depois na operação muito grande, e o tal modelo de fotometria e no bem de pontos que nos dá as patologias e nos ajuda muito no pós-venda e na manutenção dos edifícios dos clientes que foram construídos pela Garcia. Bom, bem, para nós, para a Garcia, neste momento, sem BIM é impossível trabalhar, por isso nós já trabalhamos com BIM desde 2013, aliás, implementamos o Revit em 2012 e neste momento acho que é impensável um projeto sair e não sair com a modelagem BIM de todas as especialidades, por isso isso é uma coisa que já não acontece na Garcia. Conseguimos com isto ter uma execução rápida em obra, acabaram-se os problemas de chega o homem do abaque e passa a conduta e ocupa a correta e a seguir a hidráulica não consegue passar nada, isso já não existe há algum tempo. Existem, obviamente, quando temos subempreiteiros e quando temos algumas empresas subcontratadas, tem que ter este debriefing inicial, porque não estão habituados a trabalhar com BIM, estão habituados a trabalhar com o projeto em AutoCAD, e nós quando lhes entregamos um tablet, eles ficam às vezes ficam um bocado confusos, mas depois a direção de obra é muito parentória a fazer o trabalho assim. Temos a dimensão das patologias recorrentes do rework, isto é, sempre que há alteração de uma especialidade ou é preciso desviar alguma coisa, faz-se em BIM, toda a gente fica com informação em time, porque toda a gente recebe no tablet o modelo atualizado e o IFC ao mesmo tempo. Custos de projeto baixam, custos de orçamentação baixam, custos de planeamentos baixam, resposta rápida em processos de garantia de obra, que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, cada vez mais o serviço pós-venda é tão importante como a construção, porque nós construímos os edifícios para serem usados, não é para entregar a chave ao cliente e irmos embora. Os utilizadores é que vão decidir se os edifícios são bons ou não é o construtor. Informação para o processo de certificação e as informações para os processos de FM. Pronto. Isto, no fundo, é o projeto que eu vos mostrei, é um modelo integrado com tudo, é um pequeno vídeo do Revit com um modelo totalmente feito e pronto, e deixo ficar a correr aqui um bocadinho, só tenho um minuto, por isso, para percebermos que, efetivamente, já se consegue trabalhar em BIM há muitos anos e de uma forma muito correta e que traz muitas vantagens para toda a organização e para os clientes.
Mesmo na área comercial, quando o cliente pede um estudo de alguma coisa, nós modelamos em BIM rapidamente, apresentamos, fazemos um walkthrough no BIM, o cliente tem uma percepção do que está a comprar e tem uma percepção de como é que vai ficar o edifício. Quer na arquitetura, quer em toda a parte, todas as engenharias. Pronto, o cliente não sei qual é, não era suposto dizer, apareceu ali, mas... Obrigado. Obrigada, Eduardo. Agora vamos ter uma dupla da TDGI. Vamos ter connosco o Manuel Ramos Ferreira e o Noel Leitão, que nos vão trazer mais um caso prático de gestão integrada de edifícios e instalações técnicas na excelência da operação. O Manuel Ramos Ferreira tem um bacharelato em Eletrónica e Telecomunicações no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e mais de 30 anos de experiência no Grupo Teixeira de Duarte e desempenha atualmente funções de direção e inovação tecnológica e informática na TDGI. O Noel Leitão tem um mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico de Lisboa e ingressou na TDGI em 2011. Quando regressou a Portugal, ficou com a responsabilidade da gestão de projetos na área de inovação tecnológica da TDGI. Disse tudo certo? Muito bem. Tá. Nós desenvolvemos um projeto comunitário, juntamente com o ISEL e com o professor Aguiar, tinha a ver com o Digital Twin, que foi concluído durante este ano, no qual este projeto vamos apresentar é uma das componentes e havia uma outra parte também que nós não apresentámos, não havia na agenda, que era a parte do BIM, que era a importação direta de IFCs para softwares BIM. Temos isso concluído, é um projeto que fizemos internamente, portanto, pegamos diretamente os fecheiros de BIM e importa diretamente para os softwares de manutenção, usando bibliotecas open source, neste caso o XBIM, que foi os softwares que nós usamos. Passando aqui para a apresentação, isto é um projeto que desenvolvemos com o ISEL, nomeadamente com o centro de cálculo do ISEL, com o professor Dantia e com o professor Sobral da parte de Engenharia de Máquinas. Havia aqui zonas que nós não dominávamos, embora fôssemos uma empresa de manutenção, mas há outras partes mais técnicas, mais científicas que a gente pode não dominar e então recorremos à parte universitária para nos ajudar neste projeto. O projeto tinha como objetivo principal a nossa gestão da mão de obra, ou seja, é um problema do mercado, há falta de mão de obra, os técnicos cada vez são mais escassos, estamos a ter um processo quase de equilíbrio, começamos a ter engenharia e os técnicos cada vez começam a ser menos e com os poucos que temos, muitas vezes com qualificações muito baixas. Esta é uma grande dificuldade que vamos tendo e queríamos arranjar algo que nos ajudasse a otimizar isto. Mais do que isso, não perder o histórico dos técnicos que temos atualmente, ou seja, nunca perder o histórico de tudo o que eles fizeram e passar esse know-how para as próximas gerações. E foi nesse sentido que desenvolvemos um projeto baseado em Machine Learning que vai beber informação de vários sistemas nossos e de sistemas existentes no mercado. Força. Não sei se eu consigo botar aqui. Passou. Portanto, aqui a base de trabalho, portanto, é a base histórica de ordens de trabalho que nós já temos na nossa área de manutenção e gestão de edifícios. E é uma base de trabalho que já está em formato digital, mas são dados que estão em bruto, na linguagem natural dos técnicos, que geralmente não temos o fruto do mesmo. Portanto, são feitas análises pontuais ou equipamentos críticos, que exige equipa de gestão a perder tempo, mas nos restantes equipamentos, geralmente essa análise não é feita. Portanto, o objetivo aqui é normalizar essa informação para depois termos partido em futuro. Tendo essa informação normalizada, que temos como objetivo também integrar com dados de monitorização que estão agarrados a esses equipamentos. Portanto, cruzando os dois dados e, a partir daí, trabalhar os modelos de previsão para indicar às equipas de gestão de manutenção e aos técnicos quando é que determinadas falhas poderão ocorrer no tempo e qual a ação que deverão tomar sobre os equipamentos. Portanto, na realidade, estamos a falar de algo que toda a gente já conhece, que é a manutenção preditiva, mas indo buscando duas fontes de dados. A monitorização, não é o nosso objetivo desenvolver softwares de monitorização, é integrar com softwares de monitorização, e softwares na área da gestão da manutenção. Algo que a TDGI já usa há mais do que uma década e temos um historial bastante elevado de informação já digitalizada. Portanto, nós temos os técnicos que trabalham em sistemas móveis, ainda antes dos Androids, estamos a falar das Palms,
o que significa que temos muito historial de informação recolhida, mas que não é tratada. Portanto, temos informação dispersa. E com isso, depois tentámos obter os modelos preditivos, usando, aí sim, o know-how académico que nos passaram depois, entretanto, para os algoritmos de decisão, ao fim e ao cabo. Portanto, sendo a base das ordens de trabalho, portanto, os dados estão lá, e já em formato digital, o que é um grande ganho, e tipicamente os softwares de gestão de manutenção o que tinham eram catálogos pré-definidos, de tipos de avaria ou tipos de falha, mas que geralmente não são usados, ou são mal preenchidos. Pronto, e na altura discutimos com o ISEL, e a ideia deles era criar um catálogo pré-definido. Isso não existe. Eu, com a experiência que tenho de informática em Helpdesk, o que vai acontecer é que os técnicos ou têm uma lista enorme de opções e vão escolher sempre a primeira, ou aquela que é mais fácil de preencher, não tem pelo menos campos, ou então arranja sempre uma desculpa que não há aquela função que eles criam porque não existe numa lista. O que é que vai acontecer? O gestor do sistema criam outros e portanto toda a gente escolhe outros e acabamos por perder informação. Essa opção para nós não podia ser, e mais porque perdíamos todo o historial que nós tínhamos. Portanto, o que fazia sentido era agarrar na informação que tínhamos, e estamos a falar de dezenas de milhares de OTs que nós já tínhamos registrado nos vários clientes, ok? Havia uma outra alternativa que pensámos, que era o próprio software de manutenção, isto sugerindo os textos à medida que o técnico ia escrevendo, mas isso tinha duas problemáticas. Uma é o tempo de processamento, que demora, poderá dar informação errática no início. Aliás, todos vocês sabem, quando estou a escrever um SMS, frequentemente quando eu escrever uma palavra aparece a sugestão de outra. Claro que um técnico distraído vai registrar-se provavelmente os textos todos errados, e ficamos com a tradução toda errática, não é? Teríamos a obrigatoriedade de estar a trabalhar em online permanentemente, o que não é uma opção para nós, porque geralmente os técnicos trabalham em offline por não ter nenhuma hipótese de não preencher as informações nas ordens de trabalho. Portanto, aqui a opção que nós tomámos foi avançar com os modelos, portanto, com o algoritmo de NLP, de Natural Language Processing, para analisar palavra a palavra dos textos que estão nas ordens de trabalho, perceber qual é que é a correlação que há das ações que são feitas sobre os componentes de cada um dos ativos e, a partir daí, aplicar um modelo de Machine Learning para ele ir percebendo como é que são feitas as correlações entre as ações, os componentes e de forma cruzada que eles relacionam. Isto vai-nos permitir criar catálogos de serviços normalizados por família. Dinâmicos, portanto, iterativamente, e ter um histórico, uma assinatura normalizada em cada um dos ativos, que a partir daí, então, podemos trabalhar os dados. Portanto, tendo o histórico normalizado por cada um dos ativos, estamos em condições de aplicar os modelos estatísticos, portanto, o modelo preditivo, que me vai permitir, no tempo, dar indicação para as equipas de gestão de quando é que determinada falha sobre um determinado equipamento poderá voltar a acontecer. Por outro lado, portanto, no outro vetor de informação que nós temos disponível, portanto, que é a monitorização, há uma primeira fase, que é o modelo relacional entre os dados que estão a ser lidos em tempo real com os ativos da gestão no sistema de gestão de manutenção. Isto vai-nos permitir, então, ter aqui os históricos de cada um dos ativos. Vai ler também, neste momento, como ele faz a relação, de facto, com o ativo, e o ativo já tem o historial das OTs, na realidade vai fazer esta relação entre aquilo que os técnicos escreveram e o que é que está a acontecer em termos de monitorização. Portanto, vai fazer esta correlação e vamos ver depois mais em detalhe como é que é feito esse processo de aprendizagem também do sistema. Porque nós temos informação histórica, que nos vai permitir fazer uma análise de tendências e uma análise de limites, alarmes, eventualmente até correlacionar alarmes, e a partir daqui dar informação às equipas, quando é que determinado alarme aconteceu ou vai acontecer, e num primeiro momento poderá ser um alarme vazio, onde para esse tipo de ação ainda não está nada definido o que é que os técnicos deverão fazer, mas uma ordem de trabalho que é aberta em branco e depois vai ser tratada, acabará por passar pelo processo de classificação. Portanto, numa segunda fase, o técnico poderá receber uma indicação do que é que ele terá que fazer em primeiro lugar sobre essa falha. Falando de uma forma assim mais objetiva, imagina que temos uma OT por default dizer vai visitar o equipamento, ou faz uma inspeção já do equipamento, está a acontecer o alarme. O técnico desloca-se ao equipamento e verifica, por exemplo, que era um falso alarme. E registra na OT que é um falso alarme. O sistema vai aprender e na próxima interação já vai tirar de fora. Visita ao equipamento, já vai dizer, olha, poderá ser um falso alarme. Da próxima que o técnico for chamado para um alarme, vai ver se é um falso alarme, não é um falso alarme. Tem que afinar, ao fio e cabo, a polir, tem que fazer uma afinação. O sistema vai aprender e vai dizer da próxima vez, olha, cuidado, pode ser um falso alarme, mas podes ter que afinar a polia. Ou seja, vai ensinando a reação que tem, mas não é aquele processo tradicional que nós temos nos sistemas de motorização, que é uma ação direta para um alarme. Não, o que o sistema vai sugerindo, que o historial vai acontecendo, que os técnicos vão registrando ao longo do tempo. De forma dinâmica, portanto, não estou a criar um pré-catálogo. E, portanto, aqui o que vou ter é, no mesmo pipeline temporal, a previsibilidade das ocorrências das falhas, para que as equipas possam tomar ação previamente. Isto permitirá, no futuro e com um volume de dados maior, começar a pensar uma tradição dos modelos de preditiva sistemática para simplesmente modelos de preditiva condicionado de manutenção.
A nível da ferramenta aplicacional. Vai. Que eu não vejo aqui. Ok. Portanto, o piloto que nós escolhemos foi uma unidade de tratamento de ar, portanto, uma instalação hospitalar. Portanto, aqui a problemática que queríamos avaliar era a deterioração e quebra de correias no modo de dissolução deste equipamento. E do ponto de vista aplicacional, o que é que nós temos? Um pipeline de ordens de trabalho por tratar de toda a instalação, aqui neste caso, e que nós quisemos depois pormenorizar então no ativo de estudo, que era esta UTAM. E vamos avançar pelo modelo de aprendizagem. Portanto, o que estamos a dizer... Quero chamar a atenção que estes são sistemas, como são dados, não são normalizados, o sistema não consegue aprender por ele próprio inicialmente. Pensa no caso de um bebê que acaba de nascer e temos que ensiná-lo a falar. E é um bocadinho isto. Ele não vai buscar, ele conhece as palavras todas, mas não sabe o que é que aquilo representa em termos de operação técnica. Então o que nós vamos ter que ensinar é o quê? O que é a ação e o que é o sujeito sobre o qual se aplica a ação. E vamos ensinando e ele depois vai aprendendo e a um determinado momento que ele já tem uma base de dados, de conhecimento tal, que já não precisa da nossa ajuda para aprender. Então, estamos a pegar nos textos completos da descrição do que é que foi feito e a sintetizar numa ação que é composta pelo que foi feito e sobre o qual do componente do ativo que foi feito. Outro ponto que é importante, ele vai correlacionar verbos, aí entramos com a parte de linguagem natural. Por exemplo, se eu escrevo substituir ou ele substituiu, ele vai pôr sempre o verbo na forma infinitiva e vai buscar sinónimos. Ou seja, na realidade, mesmo que o técnico escreva outros verbos, ele vai sempre usar um padrão único de catálogo. Ao fazer um processo manual de aprendizagem do modelo, isto aqui era um modelo que estávamos a começar em branco, sem base de referência, eu dou-lhe um input de 4 OTs e quando eu fazer uma sincronização de todo o modelo, com as ações e componentes que ele já conhece, ele vai, de forma correlacionada, fechar aproximadamente 160 OTs. É um processo exponencial, conforme nós fomos ensinando, ele vai exponencialmente aprendendo e vai automaticamente tomando decisões. Por exemplo, se eu disser a determinada altura substituir correia, no outro momento fiz limpeza de filtro, na próxima se aparecer substituir filtro, ele já sabe porque as duas palavras estão válidas, já não vai fazer pergunta, toma a decisão automaticamente. Portanto, o que é que isto permite? Criar então o histórico normalizado dos ativos, portanto, para a partir daí depois ter as métricas preditivas. Aqui é o catálogo da família de ativos com mais entradas do que o que tínhamos inicialmente. E quando eu começo a ter uma repetibilidade da mesma ação dentro do mesmo ativo, estou então em condições de aplicar os modelos estatísticos preditivos. Se a data prevista estiver dentro de um intervalo de tempo definido, em que eu devo tomar uma ação, portanto, eu posso explotar automaticamente para o software de gestão de manutenção o pedido de intervenção, e cabe depois às equipas decidir se atuam ou não, o que irá depois retroalimentar o modelo para expandir ou apertar mais o regime temporal. Do ponto de vista da monitorização, então, temos um modelo relacional entre os ativos, o sensor e o tipo de falha que poderá ou não estar associado, que num primeiro momento pode estar vazio, e à medida que o modelo vai aprendendo, ele vai colocando os serviços associados àquela tipologia de falha. Aqui é um exemplo que nós temos da velocidade de rotação da polia, em que os desvios ali de velocidade correspondeu a quebras de correia, e o último ponto ali foi um ajuste da própria polia. Este gráfico é um gráfico curioso, porque foi um gráfico desenvolvido pelo programador para tentar perceber o que é que estava a acontecer entre o sensor. Havia momentos em que ele não conseguia fazer leituras e suspeitava centenários de momentos que a máquina tinha sido parada por questões de manutenção. Então o programador resolveu dizer para fazer este gráfico e fazer a substituição de dois ambientes, ao fim e ao cabo, a monitorização e as ordens de trabalho. Disputou aqui curiosidade porque nós começámos a analisar o gráfico para trás e verificámos que algumas intervenções feitas pelos técnicos não eram provavelmente as mais corretas. Porquê? Porque o resultado final do gráfico não era o esperado. Portanto, ou seja, este gráfico, embora tenha sido desenvolvido pelo programador para fazer um debugger, percebemos outro potencial do técnico, que é, ok, eu percebo, tenho um comportamento anómalo da máquina, será que foi uma intervenção humana na máquina, na manutenção, que tenha feito esta alteração? E nós verificámos isso. Por exemplo, no caso do técnico, não usou o equipamento correto para fazer o alinhamento da polia, automaticamente a resposta de rotações baixou muito daquilo que nós estávamos à espera. Portanto, é um gráfico interessante, apareceu como um efeito colateral pelo programador, mas que nós achamos que é importantíssimo, porque é uma outra visão que nós temos, portanto, também do processo. Até para correlacionar diferentes sensores do ativo sobre as ações que são feitas. Outra questão que nós também tivemos, tudo isto que nós falámos, um dos problemas que tivemos é, de facto, quando nós falamos no sujeito, o componente não é uma palavra fácil. A ação é uma palavra fácil, que é sempre um verbo, ou algo parecido com um verbo, porque isso é também as derivações que depois temos do português, mas quando falamos no sujeito, já podemos falar palavras compostas. A válvula da bomba, a válvula da bandeja, que é da bomba. Ou seja, na realidade são componentes sobre componentes. O algoritmo também previu isso, deu bastante luta para chegarmos a esse ponto, e não confundir depois com o próprio ativo. Portanto, ele tem que perceber, a determinada altura, se tem o ativo na própria descrição, deita fora o ativo, que é redundante, e só deixar aquilo que são os componentes, propriamente, do sistema.
Com isso terminamos. Obrigado. Cumprimos as horas. Não sei se há alguma pergunta. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Engenheiro Malheiro. Só temos mesmo 5 minutos. Meio minuto. Pois, não percebo mal nada. Boa tarde, desde há um bocadinho. Em relação à apresentação de Garcia e Garcia, eu queria manifestar o meu apreço pelo que fez. Só há aí um pecado original que eu tenho lutado ao longo dos anos, que é o conflito de interesses que pode haver entre projeto e tudo o resto que vem para a frente. Portanto, era uma nota só da reportagem. Acho que o Tratado das Tordesilhas, que separa Espanha e Portugal, deve ser um exemplo para isto também. Em relação à TDGI, nada a dizer, apenas que ficamos contentes, porque somos concorrentes, enfim, no mercado, e fico contente porque vocês estão no bom caminho, certamente, e nós procuraremos também estar tão depressa quanto possível. Muito obrigado. Só para responder ao engenheiro Malheiro. Esse conflito de interesses não existe. Isto é, como é que se conseguiu minimizar isso? Os projetistas vão à obra constantemente e são chamados à obra para resolver problemas criados por eles. Somos nós, é tudo nós. Nós temos, dentro de casa, temos arquitetura, todas as especialidades de projeto, todas as especialidades de obra, e somos o empreiteiro geral, e depois fechamos o Facility Management com a manutenção, que é uma divisão muito pequena ainda, basicamente faz o pós-venda. Como, na verdade, os projetistas são da casa, trabalhamos todos para o bem comum, que é entregar ao cliente, o cliente pediu e pagou. Não quer dizer que não andemos à cabeçada, dentro de casa andamos, mas os projetistas são chamados, os arquitetos são chamados à obra, acompanham as obras e acompanham os processos desde a sua concepção até ao comissionamento e ao pós-comissionamento. Aliás, ainda ontem tive à chuva, numa cobertura, com o projetista de estabilidade a resolver um problema. E eles são chamados para ajudar a resolver os problemas que muitas vezes nem são de projeto, são de obra, são de materiais, são uma série de coisas. Mas não existe esse conflito de interesses. Toda a gente quer que as obras sejam entregues com a melhor qualidade possível. Daí conseguimos conviver mais ou menos em paz. É um conflito de interesses suave. Agora são 2 meios minutos, um é para fazer um comentário. Esse conflito de interesse eu acho que até é bom, discordando aqui do Luís Malheiro, porque significa que na prática é a ideia do livro que nós hoje publicamos de manhã, que é o integral. Portanto, vocês cobrem as fases todas e certamente que o projetista, ao ver as neiras, entre aspas, que fez e que tem que ser corrigidas, no próximo projeto já vai corrigir. Não, portanto, acho que está bem. O meu meio minuto era só para os colegas da TGDI, eu não sei o nome de cara agora, TDGI, isso. É um processo interessante, já sei que são concorrentes, não interessa. Só gostava de ter ideia de se fazem ideia, uma vez que estão no mercado e, portanto, conhecem mais ou menos o mercado, qual é a percentagem dos edifícios nacionais que têm sistemas deste tipo, que têm um acompanhamento, vamos dizer, decente da manutenção das instalações. Isto é, que potencial do mercado é que nós estamos a falar da expansão? No caso da TDGI, todas as nossas instalações. Sim, mas eu digo... Isto é um projeto desenvolvido para a TDGI, todos os nossos clientes têm esse sistema. Em termos de mercado nacional, digamos assim. Eu diria que o mercado ainda está verde para este tipo de ferramentas. É o que eu estava a dizer, portanto, nós temos mais de uma década de OTs de informação, não é digitalizadas, é informação escrita, portanto não é provavelmente scanner, e isto é um património que poucas empresas em Portugal têm, portanto há a reconhecer isso. E é por isso que nós desenvolvemos este projeto, porque nós percebemos hoje que eu olho para um ativo e não tenho a percepção do histórico daquele ativo. Sei que ele foi intervencionado
50 vezes ou 60 vezes, e depois tem que alguém pegar no computador e isolar uma a uma e tentar perceber o que é que aconteceu. E nós precisamos de modelos que ajudem a fazer este tipo de análise. Não só na ótica da decisão, como até na ótica da orçamentação. Portanto, ou seja, nós também precisamos perceber como é que as coisas acontecem, porque vai-nos dar uma maior fiabilidade de quando estamos a falar com o cliente, o que é que poderá acontecer. Não sei se há mais alguma pergunta. Muito bem. Está. Desculpem, para o Noel e para o Manuel, só uma pergunta que é, vocês quando treinaram no sistema de classificação, usaram dados de diversos edifícios, imagino eu, ou seja... Neste caso em concreto, usámos exclusivamente um hospital. Portanto, foi uma base de dados do hospital. Isso é uma das alterações que queremos fazer no modelo, é beber de várias bases de dados, se bem que isso só vai enriquecer a família dos ativos, nunca o historial de cada ativo. Porquê? Porque aquilo que acontece no ativo tem características muito próprias. Eu posso ter 2 sistemas, mas as condições com que eles operam são muito diversas e podem ter variáveis que vão fazer com que eles tenham gradações diferenciadas no tempo. Logo, nós não queremos que a estatística passada entre ativos seja transversal entre eles. Portanto, vamos herdar dos vários sistemas todos os catálogos que existem. Podemos depois fazer uma tendência, mas nunca vai influenciar a decisão sobre cada ativo isoladamente. E sobre a telemetria que vocês recolhem dos equipamentos, aquelas séries de dados, como vimos ali da Correia, vocês estão, portanto, da minha experiência, esse tipo de dados tem muitas falhas e tem muitos dados que não são fiáveis. Vocês veem isso como um possível problema na extensão desta ferramenta a outros edifícios? Só essa falta de... Porque aqui não é linguagem, não dá para seriar os dados da telemetria do equipamento ou catalogá-los de uma forma como o fizeram. Como é que vocês veem isso, esse empecilho de falta de fiabilidade dos dados recolhidos no potencial de escalabilidade desta solução para outros edifícios? Isso foi discutido por nós. Aliás, tivemos esse problema durante o projeto. Detectámos algumas falhas. Aliás, o próprio programador que eu estava a explicar tinha zonas de buraco que tentava perceber. É algo que vamos tentar resolver. Neste caso, estava desenhado nesse sentido, com a própria monitorização. Ou seja, eu informar o sistema, nós fazemos a recolha local, portanto, já para evitar problemas de comunicações, todo o processo é guardado localmente e depois é transmitido em processo assíncrono para o servidor. E algo que nós temos que perceber é o que é que está a acontecer fora daquele perímetro, ou seja, se não há eletricidade, se o sistema foi desligado, e tentar depois passar para o sistema central informação de que há ali buracos que não podem contribuir para a parte de analítica. De usar um sistema de classificação sobre os dados, para poder dizer dados fiáveis ou não fiáveis? Explicando de outra forma, é assim, como eu expliquei de início, nós estamos a fazer analítica de dados só numa determinada vertente, há outras partes que os softwares de monitorização já fazem. Portanto, nós vamos tomar decisões em conjunto com a OT. Portanto, é uma parte que está a falar, muitos softwares já o fazem com preditiva, nós queremos comatar um bocadinho mais do que isso, mas a ideia não será substituir os softwares de monitorização. Ok, obrigado. Obrigada, Manuel. E damos encerrada esta fase, esta sessão da parte da tarde. Não se vão embora, vamos ter agora o encerramento. E muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Então, muito boa tarde. Prometo ser rápido, muito rápido. Já devem estar cansados. Eu agradeço a vossa presença mais uma vez. Eu não assisti permanentemente, fui fazendo algumas visitas, mas parece-me que foi um excelente dia de jornadas. Muito bem. Aliás, não é surpresa, é costume a Comissão. Aliás, os organizadores, que não só a Comissão de Especialização, como também a Areva, a ASRAI e os outros organizadores
terem um especial cuidado na organização, um especial cuidado na condução, portanto, com certeza que era esperado e parabéns à organização por este excelente dia de trabalho e espero que hoje todos estejam um pouco mais, pelo menos, atualizados e conscientes dos problemas e que possam efetivamente dar um dia como preenchido e que valeu a pena. Muito obrigado. Pela parte da Ordem dos Engenheiros, a casa é vossa, está sempre aberta. Qualquer coisa mais, estamos cá para isso. E muito obrigado. Obrigada. Ora bem, resta-me fechar oficialmente estas 23ª jornadas. Acho que saímos todos a ganhar, como acabou de dizer aqui o Vice-Presidente Engenheiro Jorge Lissa. Acho que ficamos a saber um pouquinho mais das valências do BIM, do seu potencial, apesar de com certeza já sabíamos um pouquinho, mas ficamos certamente muito mais ricos quando entramos aqui. Vimos casos da excelência já e, portanto, Portugal está no caminho certo e, portanto, acho que vamos todos sair a ganhar desta evolução e no sentido daquilo que pretendemos, que é efetivamente a sustentabilidade e a descarbonização dos edifícios, e tudo isto então corresponde a esse caminho. Aquilo que eu agora desejo é que tenham uma continuação de um bom dia. Ela deu-me este, eu não sei de onde é que... Não sei, alguém está a falar em cima. Pronto. Como eu estava a dizer, desejo-vos a continuação de um bom dia e desejo-vos ver daqui a um ano nas próximas jornadas, nas 24ª jornadas. Entretanto, também com certeza nos vamos cruzando todos por aí, mas é sempre um prazer ver nestas jornadas também. Muito obrigada a todos outra vez. Just in time. Obrigada. Às vezes sou um bocadinho insistente, mas também tem que ser, faz parte, porque eu percebo que também está sempre o tempo todo. Estamos sempre atrás, não estar atrás. É bom que insistam, é bom que telefonem. Está bem, obrigada. Bem, olha. Até à próxima. Vamos sempre aqui.